Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a esse tempo. Eu sou muito grato de você ter decidido ouvir essa palavra e participar desse tempo. Eu quero te encorajar no seguinte: abra o seu coração para ouvir uma palavra de Deus que tem uma mensagem preciosa, importante e necessária. Jesus, no texto que nós vamos ler nessa noite, ele fala uma palavra confrontadora, intrigante. Para você ter uma pequena amostra do texto de hoje, Jesus diz: ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei essa pessoa no último dia. Você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre a maneira como essa obra acontece? O homem vai, o Pai traz, a obra é minha, a obra é de Deus. Como ela acontece? Essa palavra é necessária e ela é preciosa. Quero te convidar, abra seu coração e deixa Deus falar contigo. Amado Deus e Pai, obrigado por todas essas pessoas que estão diante de nós, diante, Pai, do Senhor, diante do texto. Obrigado, Deus, porque elas escolheram participar desse tempo. Esclarece, Deus, essa palavra no nosso coração e que ela possa frutificar e transbordar para a Tua glória. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, espero que Deus te abençoe. Espero que Deus fale seu coração e que essa palavra, que é bastante instrutiva, possa cair no seu coração, responder questões. E, querido, essa palavra não tem a ver com doutrina de igreja, costume de igreja, como tipicamente a gente costuma pensar. Eu quero aproveitar o seu tempo dedicado em ouvir essa instrução para te dizer apenas o que Cristo diz. E no final, que cada um possa sair satisfeito com o que Cristo diz e não com o que o homem diz. Você não está aqui para ouvir o que o Tiago fala, querido. Eu não quero te falar o que eu penso. Quero te falar o que Cristo pensa e o que Ele preparou para nós. Espero que Deus te abençoe. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para
Amado Deus, nesse momento, Pai, eu gostaria de suplicar que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, ilumine, Pai, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra, Deus, como uma palavra que nos instrui, corrige e que também nos mostra a maneira como o Senhor age e trabalha nesse mundo. Pai, eu sei que a Tua palavra ela tem uma verdade preciosa para nos ensinar. E o desejo que eu tenho, Deus, é de ser porta-voz da palavra, não de ideologias que eu tenho ou que os homens tenham, mas, Pai, usa esse tempo para que nós possamos ler a palavra e aceitar o que a palavra nos ensina. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo ilumine a minha mente e a mente de cada ouvinte, para que essa palavra encontre o nosso coração e que assim ela responda questões que temos e assim ela também nos mostre o modo como o Senhor trabalha para a nossa salvação. Eu entrego, Pai, esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa noite, ou não importa o horário que você está vendo, nós queremos pensar um pouquinho sobre o texto de João, capítulo 6. Nós já falamos dele outras vezes nessa série de mensagens no Evangelho. Mas nesse tempo especialmente, eu quero dedicar atenção a alguns versículos dessa palavra, que são versículos chocantes, talvez conflitantes, e que podem ser lidos por vocês e não serem bem compreendidos. Honestamente, eu não sei se aquilo que vou compartilhar contigo vai esclarecer todas as suas dúvidas, mas desde já eu quero afirmar uma coisa. Nós precisamos ler a Bíblia, entender o que a Bíblia diz e aceitar o que ela diz. E assim eu quero ler e procurar entender com vocês o que a Bíblia diz. Não quero falar o que homens dizem e muito menos me preocupar com o que doutrinas de igrejas dizem. Então, eu quero convidar você a abrir o Evangelho de João, no capítulo 6, e nós vamos ler ali alguns versículos e tentar entender, com a ajuda do Espírito Santo, o que esses versículos nos dizem. Abra lá no capítulo 6 e leia comigo. Alguns versículos, eu não vou ler todos os versículos, mas apenas alguns. Eu quero ler do 37 até o 44 e depois leremos alguns outros versículos. Bem, vamos começar no versículo 35 e não no 37. Ele diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora vocês me vejam, não creem em mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu os ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Leia comigo também, querido, 45, que diz: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim.
Vamos avançar um pouquinho para o versículo 63. Ele afirma assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: é por causa disso que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Bem, nós lemos vários versículos. E esses versículos, se você prestou atenção, eles têm uma mensagem que nos confronta, porque aparentemente Jesus está dizendo que nem todas as pessoas poderão ir até ele. O versículo 37, ele disse que quem o Pai dá a Jesus, esse irá até ele e não será rejeitado. O versículo 39 diz que o Deus Pai não quer que Jesus perca nem um sequer daqueles que vão até ele. O versículo 40 diz que é o desejo do Pai que o homem que vir Cristo e crer nele tenha a vida eterna. O versículo 44 diz que ninguém pode ir até Jesus se o Pai não o conduzir. O versículo 45 diz que aquele que ouve e aprende o que o Pai ensina, esse irá até Cristo. O versículo 64, Jesus disse que ele sabia quem iria crer, quem não iria crer, e que ele também sabia quem era o traidor, aquele que o trairia, que no caso Judas Iscariotes. E no versículo 65, Jesus diz que ninguém pode ir até ele se o Pai não der essa pessoa a Jesus. Queridos, olhem essa palavra. Essa palavra ou essas palavras de Cristo, elas são palavras que se encaixam num contexto específico. Vamos só lembrar uma coisa. Jesus havia multiplicado 5 pães e 2 peixes em provisão para mais de 5.000 pessoas. Aqueles que comeram os pães e os peixes estavam de novo procurando Cristo, de forma interesseira. Quando eles chegaram até Cristo, Cristo disse: vocês estão vindo a mim por causa dos pães e peixes que comeram. E Jesus então condena esse ato. Jesus não estava querendo ser seguido por pessoas que viam nele apenas um provedor ou um curandeiro. Cristo não estava interessado em ser provedor apenas, ou aquele que cura apenas, ou como um milagreiro. Cristo queria ser alvo da fé daquelas pessoas. E Jesus Cristo disse isso. Quando nós lemos nessa passagem do versículo 26 ao 29, Jesus diz que o que Deus deseja é que os homens possam crer que Jesus é o enviado do Deus Pai. Ou seja, o desejo de Deus e o desejo assim de Jesus Cristo é que os homens possam crer nele e não apenas usá-lo para serem curados, libertos ou saciados. Jesus Cristo queria ser alvo da fé daquelas pessoas. E quando a Bíblia fala sobre fé, ela não fala sobre algo muito abstrato, do tipo, eu acredito, não. Querido, fé é uma palavra que envolve confiança. Uma confiança decidida. Alguém que tem provas de que aquela pessoa é digna de confiança, de crédito, e assim ela é digna de receber a minha dedicação. Isso é fé. Fé não é meramente acreditar. Fé tem a ver com
confiar, depositar confiança, depositar esperança e, consequentemente, depositar a vida. Era isso que Jesus queria. Mas, como nós lemos no versículo dessa passagem, no versículo 36, Jesus disse: vocês, esses que comeram o pão e estão agora perto de mim, vocês estão vindo até mim, estão me vendo, mas não estão crendo em mim de verdade. Vocês não estão dedicando a fé em mim. E isso, queridos, frustrava Jesus, porque o objetivo do Cristo é que eles pudessem crer. E para te dizer mais sobre isso, o próprio Evangelho de João, ele tem essa mesma intenção. No capítulo 20 do Evangelho, ouça o que eu vou dizer. Ele diz no versículo 30, na verdade, Jesus ele fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos no livro, no Evangelho. Estes, porém, o relato da vida de Cristo, eles foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no nome dele, no nome de Jesus. Veja isso, o objetivo de Cristo, o objetivo do Pai enviar o Cristo, e o objetivo do Evangelho ter sido escrito e dado a nós, queridos, é para que nós possamos conhecer Jesus e crer, confiar que Ele é o enviado de Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio para ser o Salvador dos homens. E com base nessa fé, assim poderemos ter vida eterna. Queridos, o que eu estou dizendo? Jesus, ele quer ser o alvo da nossa fé. Jesus, ele quer ser alvo da fé humana. E era esse o grande problema, porque aqueles que estavam diante de Cristo não estavam depositando nele a sua fé. Muitos dos que estavam indo até Jesus estavam buscando Cristo para que ele satisfizesse suas necessidades. Eles estavam indo como pessoas que tinham cobiças e desejos, até mesmo curiosidade, e queriam em Cristo suprir aquelas necessidades e matar aquela curiosidade. Sabe de uma coisa? Muitos daqueles que passaram pelo caminho de Cristo não entenderam a obra de Cristo, não entenderam o ensinamento de Cristo. Parem para pensar comigo, queridos. Muitos não estavam entendendo qual era o interesse de Cristo e o foco do ministério de Cristo. Vamos pensar só por exemplos que quero abrir sua mente. Se nós olharmos do capítulo 3 até o capítulo 6 de João, alguns encontros que Jesus teve. Vamos pensar no encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos perguntou: uai, Jesus, eu preciso voltar para a barriga da minha mãe? Como é isso? Olha a mente de Nicodemos. Jesus, no encontro com a samaritana, ele diz: eu posso te dar água viva. Ela então pergunta: opa, o Senhor pode me dar água fresca, água corrente, água que não é parada de um poço? Veja isso. Quando Jesus encontra o paralítico no tanque de Betesda, Jesus diz para ele: olha, moço, você quer ser curado? Ele diz: ninguém me ajuda, eu não tenho ninguém para me auxiliar. Quando Jesus está diante dessa multidão, daqueles que comeram o pão e os 2 peixes, Jesus disse: eu sou o pão da vida, ou Deus, o Pai, dá o pão da vida. E eles pensaram: opa, nós queremos comer desse pão então todo dia.
como se fosse o maná que caía todos os dias do céu. E Jesus Cristo, no capítulo 6, fala: vocês precisam se alimentar de mim, Jesus. E eles estavam pensando: opa, ele está falando que a gente tem que comer a carne dele? Como é isso? Queridos, olhem para esses exemplos. Jesus lidando com pessoas. Jesus falando com elas uma palavra espiritual, e eles estavam sempre entendendo tudo de forma carnal, terrena, mundana. Sabe de uma coisa? O ministério de Cristo e a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, eles têm a intenção de que as pessoas pudessem receber Cristo como Mestre, Salvador, Senhor, enviado do Deus Pai. O ministério de Cristo tinha esse foco, queridos, que as pessoas pudessem olhar para ele e ver que ele não era o Jesus, filho da Maria e filho do José, irmão daqueles homens lá e daquelas mulheres que viviam na cidade de Nazaré, Cafarnaum. Jesus, ele queria que as pessoas pudessem reconhecê-lo como o enviado de Deus, do Pai. O ministério de Cristo, ele tinha a intenção de que essas pessoas que entendem que ele é o enviado do Pai, recebessem uma nova vida, fossem vivificados, regenerados pelo Espírito Santo, que o próprio Jesus daria. O ministério de Cristo, queridos, olha como aqui há uma intenção clara. Jesus quer que as pessoas creiam que ele é o enviado de Deus. E quando elas crescem que ele é o enviado de Deus, ele logo lhes daria o Espírito Santo, que entraria nelas, e ele, o Espírito Santo, transformaria essas pessoas. Elas seriam novas criaturas, renovadas, modificadas. E o ministério de Cristo, ele visava implementar nesse mundo o reino de Deus, que não é um reino físico, com um trono de ouro e um palácio magnífico. O reino de Deus que Cristo veio implementar é um reino espiritual, é um reino que está dentro dos homens, mas um reino que repercute no mundo físico. Sabe por quê, queridos? Porque alguém que já recebeu Jesus e já está vivendo debaixo do governo de Jesus e de Deus, essa pessoa vai viver uma vida santa, justa, íntegra, que vai repercutir nesse mundo físico. Esse era o interesse de Jesus. Esse era o foco do ministério de Jesus. E cada ensinamento de Cristo, para Nicodemos, Jesus fala: você precisa nascer de novo. Ele pensou em nascimento físico, mas Jesus estava falando sobre ser uma nova criatura, renovado pelo Espírito Santo. Quando Jesus fala para a samaritana que poderia dar água viva, ela pensou que era água fresca. Mas Jesus estava falando sobre dar a ela o Espírito Santo que renovaria a vida dela. Quando Jesus fala que se o paralítico queria ser curado, ele pensou em alguém dar uma mãozinha para ele ser curado, mas Jesus estava falando sobre ele não voltar para a vida pecaminosa que tinha antes, mas viver como uma nova criatura. Quando Jesus Cristo fala com aquela multidão que Deus, o Pai, dá o pão da vida, eles pensaram no maná que os antepassados comeram no deserto. Mas Jesus estava falando dele mesmo, Jesus, que é o doador da vida eterna. E quando Jesus fala para aquelas mesmas pessoas que eles deveriam se alimentar deles, eles pensaram que Jesus estava ensinando canibalismo, mas Jesus estava falando que eles deveriam recebê-lo, acolhê-lo, acreditar nele e colocar para dentro de si os seus ensinamentos. Eles estavam olhando de maneira carnal, humana, mundana, mas o ensino de Cristo, queridos, é espiritual,
O ensino de Cristo visa renovar o homem de dentro para fora, transformando homens em novas criaturas. Aqueles que o recebem pela fé, recebem o Espírito Santo que os renova, regenera e vivifica. E esses que são vivificados como servos do reino de Deus, eles impactam e beneficiam esse mundo por meio de uma vida santa, justa e íntegra. Muitos dos que estavam com Jesus não entendiam seu ensino e não entendiam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. E sabe de uma coisa? Jesus Cristo, diante desse cenário, ele afirmou no versículo 63, como lemos, o Espírito é que vivifica. O Espírito de Deus trabalha no espírito humano, vivificando o espírito, porque a carne para nada aproveita. E Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus está dizendo, o material, o físico, o corpo, a carne, as tradições humanas, os costumes humanos, as coisas humanas, elas não são nada se comparadas com o Espírito. O esforço humano não se compara com a obra do Espírito Santo. Queridos, o que Jesus está dizendo é a minha palavra, ela dá vida para o seu espírito. A minha palavra transforma e regenera. Mas vocês não entendem isso, porque estão pensando apenas de forma carnal e pensando de maneira mundana. E Cristo disse no versículo 64, contudo, existem descrentes entre vocês, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e mesmo quem haveria de traí-lo. Queridos, Cristo conhecia aquelas pessoas. Cristo sabia claramente, enquanto ele pregava e desenvolvia seu ministério, que havia aqueles crentes, os descrentes. E Jesus, inclusive, já sabia que um dos 12 mais chegados haveria de traí-lo, o caso de Judas Iscariotes. E no versículo 65, Jesus aqui fala, e prosseguiu, por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir até mim, se pelo Pai não lhe for concedido. O que Jesus está dizendo? Só uma pessoa que está sendo conduzida por Deus pode chegar até Jesus. Sabe o que Cristo fala, irmãos? Como se pudesse dizer numa sentença, ele fala, por conta própria, vocês não são capazes de vir até mim, porque vocês são carnais. Por conta própria, o homem não é capaz de ir até Cristo, porque o homem é carnal. Sabe o que isso significa? Que a nossa tendência de olhar tudo de uma ótica humana, carnal, isso, querido, faz com que a gente veja Jesus e Deus e o reino de Deus como as coisas desse mundo. Nós não entendemos a verdadeira obra de Cristo, a verdadeira obra de Deus. Jesus disse no capítulo 6, versículo 29, que a obra que Deus quer do homem é esta, que o homem creia que Jesus é enviado de Deus. Mas sabe de uma coisa? Assim como Nicodemos estava pensando em voltar para a barriga da mãe, ou a samaritana pensando em beber água fresca, ou o paralítico pensando em ter uma ajudinha para ser curado, ou o povo pensando em comer pão que caía do céu todo dia, ou a multidão pensando que Jesus estava ensinando canibalismo, ou outros exemplos que podem haver na Bíblia, assim como eles, nós seres humanos temos a tendência de ser. A natureza terrena e pecaminosa corrompe nossa mente, corrompe nosso coração e nos atrapalha de ver, de entender a verdadeira obra de Deus, a verdadeira obra
de Cristo. Olha como essas palavras, então, elas nos levam a uma pergunta. Você pode dizer assim, então, ô Tiago, como alguém pode ser salvo? Como alguém, então, pode de fato chegar até Jesus e a salvação? É Deus quem salva? Ou sou eu que vou até a salvação? É Deus quem escolhe as pessoas? Ou são as pessoas que fazem uma escolha a respeito de Cristo? Eu quero te mostrar nesse texto, querido, como que Jesus ele fala desse assunto. Jesus não dá todos os detalhes que talvez nós gostaríamos, mas Cristo ele ensina de uma maneira suficiente. E eu quero que você entenda isso, porque isso é precioso e isso deve fazer com que a gente olhe para Cristo e para o Deus Pai com um olhar de gratidão e com um olhar que de fato entende a verdadeira obra de Deus. Primeira coisa que quero te dizer é que o Pai que enviou seu Filho Jesus é quem leva o homem a Cristo. Repito isso. O Deus Pai que enviou seu Filho Jesus é Ele quem leva o homem até Jesus Cristo. Olha comigo o versículo 44 que diz assim: Jesus diz: ninguém pode vir a mim, ou é capaz de vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei essa pessoa no último dia. Querido, olha essa palavra. Jesus diz: se o Pai não trouxer. Esse verbo trazer, ele tem a ideia de arrastar, puxar, atrair. Jesus está falando, se o Deus Pai não arrastar a pessoa até mim, essa pessoa não é capaz de vir. Olha como esse versículo dá uma ideia muito interessante. O Pai, ele tem um papel duplo. Ele tem uma iniciativa dupla. Olha o que Jesus diz. O Pai, ele envia o Filho. E o Pai, ele arrasta o homem até o Filho. Então, olha como é interessante. O Pai, de um lado, ele envia Jesus de encontro ao homem. Mas o mesmo Pai, ele arrasta ou atrai o homem de encontro a Jesus. Sabe o que Cristo está dizendo? O Pai, ele é quem trabalha nesse sentido. Ele é quem toma a iniciativa. E Jesus mostra que o mesmo Pai que o envia é o mesmo Pai que trabalha para que o homem se aproxime de Cristo. Segundo o próprio Senhor Jesus, queridos, se o Pai não atrai, o homem não é capaz de chegar até Cristo. Esse versículo é precioso, mas ele nos leva a um segundo entendimento, que o homem que ouve e aprende o ensino do Pai, esse homem é capaz ou está habilitado a ir até Cristo. Repito isso, o homem que ouve e aprende o ensino do Pai, esse homem é capaz, está habilitado de ir até Cristo. Olha o versículo 45 que diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. É uma referência de Isaías 54. E Jesus então fala, portanto, ou seja, diante dessa profecia, todo o que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem ou virá a mim. Olha como que Jesus Cristo fala, queridos, que aquele que ouve o ensinamento do Pai, aquele que guarda, aprende, acolhe o ensinamento do Deus Pai, essa pessoa, ela então se torna apta, capaz de chegar até Jesus Cristo.
o ensino da palavra de Deus, ele induz a fé no coração do homem. O ensino da palavra de Deus produz, incita, guia, conduz o homem, uma série de sinônimos, para que ele tenha fé no Filho. Queridos, Jesus Cristo, ele é o tema da palavra de Deus. Jesus é o coração da palavra, a palavra-chave, o tema, o cerne da Bíblia inteira. É Jesus Cristo. A Bíblia fala sobre Deus salvando os homens, mas essa salvação de Deus, ela se dá por causa de Cristo, pela obra de Cristo. E quando o homem se rende a Cristo e vive como um servo de Cristo, tudo gira em torno do Cristo, do Filho de Deus. E sabe, querido, quando Cristo fala que o Pai, ele fala, ensina, ou seja, o Pai, então, ele está dando ao homem o conhecimento e a palavra de compreensão de quem é Jesus, para que com base nessa palavra o homem possa crer. Quer ver um versículo precioso? Vou ler na Nova Versão Transformadora o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 17. Irmãos, olha que texto precioso. Diz assim, vou começar no versículo 13, que diz: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão se jamais tiverem ouvido a respeito? Olha aí a relação da fé com o ouvir. E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas. Pois o profeta Isaías já dizia: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Eu repito isso. A fé vem por ouvir, ou seja, ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Querido, o Deus Criador do céu e da terra, Ele deu a sua palavra ao mundo, para que por meio da sua palavra, o homem pudesse ouvir a respeito de Jesus Cristo. E quando ouvisse a respeito de Cristo, se ele aprendesse e acolhesse essa palavra, a fé surgiria e a fé seria estimulada no coração dessa pessoa. E ela então olharia para Cristo e colocaria nele a sua fé. O Deus Pai, Ele deu a sua palavra, que deve ser proclamada de uma forma que o homem é atraído até Cristo. E aí você pergunta, mas Tiago, essa palavra é proclamada para quem? Para algumas pessoas apenas? Não. O versículo 40 mesmo desse capítulo diz, se a gente olha o 40 fala, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ou conhecer o Filho e nele crer tem a vida eterna. Queridos, a proclamação da palavra, ela é universal. Ela é através das gerações e dos séculos. A palavra tem sido proclamada. A palavra estava sendo proclamada desde milhares de anos antes de Cristo. Quando o Deus Pai começa por meio de Moisés, dando a lei, proclamando, e Deus envia os profetas, e Deus envia João Batista, o Cristo vem, os apóstolos pregam, homens e mulheres de Deus têm pregado a palavra de Deus, proclamando o Evangelho, para que os homens possam ouvir
e serem ensinados por essa palavra proclamada, para que, ouvindo essa palavra, sejam capazes de ir até Cristo. Existe uma relação inseparável do ouvir a palavra com o crer em Cristo. A pergunta do texto de Romanos, capítulo 10, versículo 14 em diante é: como os homens crerão em Cristo se não ouvirem a proclamação da palavra? Aí o texto conclui dizendo: quando o homem ouve a palavra, ele é capaz de ter fé. Jesus, então, queridos, ele já disse duas coisas preciosas. O Pai, que enviou o Filho, é ele quem atrai o homem até o Filho. O Deus Pai tem um papel duplo: envia o Filho, arrasta o homem até o Filho. Jesus disse que o homem que ouve e aprende a palavra do Pai, esse está apto a chegar até Cristo, porque a palavra estimula a fé. E quando o homem, querido, ouve a palavra de Deus e aceita o ensino da palavra de Deus, essa pessoa, ela inevitavelmente vai crer em Cristo, porque é impossível alguém entender o ensino, a instrução de Deus e rejeitar o Filho Jesus. Mas Jesus apresenta para nós uma terceira coisa que é importante, que o Pai, ele deu e dá aos homens a oportunidade de conhecer e de crer nele, Jesus Cristo. O Deus Pai, ele dá a todos os homens a oportunidade de conhecer e de crer nele, o próprio Jesus Cristo. Quando eu falo essa palavra, querido, ela é importantíssima, porque de alguma forma o verbo crer, ele aparece nesses 50 versículos, do 22 ao 71, 8 vezes. Eu não quero olhar as 8 com você, mas vamos ver alguns. Olha o versículo 29 que diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele é enviado. Ou seja, o desejo de Deus é que o homem creia em Jesus como enviado de Deus. O versículo 35, declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, qualquer pessoa que creia em Cristo tem a vida eterna e será suprido. O versículo 40 diz: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. Ou seja, todo homem, qualquer que seja esse homem, que vir e crer, terá a vida eterna. Versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu falei, querido, de 4 versículos. Mas o texto, ele de fato se importa em mostrar que Deus, ele está dando a oportunidade, o privilégio de que os homens possam conhecer Cristo e crer em Cristo. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo, o cosmo, o universo inteiro, de uma maneira tão grande, que deu Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, queridos, como existe um aspecto universal nessa declaração. Deus amou o mundo, o universo, de maneira que todo que crê, ou seja, toda pessoa, qualquer pessoa que crê, tenha a vida eterna. O Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, o próprio Cristo, conforme Marcos relata, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
Olha mais uma vez o aspecto universal. Ide pelo mundo inteiro e pregue para todos os homens. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Olha, queridos, a palavra do próprio Cristo. Pregue para o mundo, e qualquer pessoa que crer e for batizada será salva. Olha, querido, como que Deus, Ele está proclamando sua palavra em todos os cantos da terra, proclamando a boa notícia de que o homem pode ser salvo em Jesus. O homem que ouve esse ensino de Deus, aprende esse ensino de Deus, ele é capaz de chegar até Cristo, depositando nele sua fé. E quando alguém deposita a fé em Jesus Cristo, essa pessoa, ela é salva. Essa pessoa recebe o Espírito Santo. Ela é renovada, regenerada, ela é transformada, vivificada pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Jesus. Esse é o ensinamento de Cristo para aquela multidão interesseira que estava indo até ele por causa dos pães e peixes. Jesus disse essa palavra, essa instrução, quando aqueles estavam indo até ele por causa dos pães e peixes, e Cristo os repreendeu. Para você ver como essa instrução se aplica na prática, olha 2 exemplos, as reações daqueles que ouviram essa palavra. Quer ver? Eu quero te mostrar. Veja a reação da maioria. O versículo 36, 60 e 66 nós vamos ler. O versículo 36 diz assim, Jesus fala, vocês, como eu já disse, embora me tenham visto, não creem em mim. Veja, eles viram, conheceram, ouviram, mas não creram. O 66, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras de Cristo, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Muitos ouviram essa palavra e não gostaram daquela palavra, não gostaram daquele discurso. E o versículo 66 diz, à vista disso, do ensino de Cristo, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Queridos, a maioria daqueles que estavam ali com Cristo, eles viram Cristo, ouviram Cristo, mas eles abandonaram Cristo porque não creram. Então veja, viram, ouviram e abandonaram. Eles tiveram a oportunidade de receber o ensino de Deus, tiveram a oportunidade de acolher aquele ensino e de colocar a fé no Cristo. Mas quando eles ouviram a palavra, eles não creram, eles se escandalizaram, eles murmuraram e ao invés de crer, colocar a confiança no Cristo, eles abandonaram Cristo e já não andavam mais com ele. Essa foi a reação da maioria. Mas sabe qual foi a reação dos que estavam mais perto de Cristo? Dos 11, mais especificamente, porque Judas ficou no meio dos 12, mas ele era traidor, ele não era verdadeiro. Olhe qual foi a reação desses. Leia versículo 66 em diante, que diz, à vista disso, diante do discurso de Cristo, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura vocês também querem ir embora? Respondeu Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna,
e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, mesmo sendo um dos 12. Queridos, a reação da maioria tinha sido: viram, ouviram e abandonaram. Mas a reação desses 11 discípulos, Judas estava no meio. Ele formava o grupo de 12, mas ele era falso. A reação dos 11, que eram verdadeiros discípulos, foi essa. Eles viram, eles ouviram e eles creram. Olha a declaração de Simão Pedro. Quando Cristo fala: vocês querem ir embora também como os outros? Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos? Para onde eu e esses 11 que estão aqui? Para onde nós vamos? Não há ninguém como o Senhor. Aonde iríamos? Qual lugar é melhor do que a tua presença? Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Ou seja, eu não tenho para onde ir ou onde buscar instrução melhor. Ele disse: nós temos crido no Senhor e nós temos certeza que o Senhor, Jesus, é o Santo de Deus. O Senhor é o enviado de Deus. Nós cremos que tu és o enviado de Deus. Queridos, a declaração de Simão Pedro, que foi uma declaração em nome dos outros 10 fiéis, é a declaração de quem ouviu, de quem viu e de quem creu, porque acolheu a palavra. Olha como as reações são diferentes. Olha como a maioria daqueles milhares viram, ouviram e abandonaram. Mas alguns poucos viram, ouviram e creram. Esses foram salvos. Sabe, queridos, essa palavra ela nos ensina que é importante ver Cristo, conhecer Cristo. É importante ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas tudo isso deve nos levar a crer em Cristo, colocar nele nossa confiança e entregarmos a Ele a nossa vida, como disse Pedro: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nós estamos vendo o Senhor, ouvindo a tua palavra, e nós temos certeza que tu és o enviado de Deus. Esses homens, queridos, eles foram salvos. Esses homens, eles foram aqueles arrastados pelo Pai até Cristo Jesus. Arrastados pela pregação, arrastados pelo ensino de Deus. Esses são aqueles que se beneficiaram da obra dupla do Deus Pai, que envia o Cristo de encontro aos homens e aproxima os homens do Cristo pela proclamação da palavra. Esses são aqueles que ouviram e creram. Esses são aqueles que ouviram a pregação do Evangelho e creram em Jesus Cristo. Esses são aqueles que ouviram a palavra, creram, foram batizados e foram salvos. Você pergunta: Tiago, será que todas as pessoas do mundo podem ser salvas? Queridos, todos os homens estão ouvindo a proclamação do Evangelho de Jesus. Todos os homens estão sendo atraídos por Deus até Jesus. Todos os homens estão sendo tocados de alguma forma, despertados de alguma forma pela pregação da palavra, para que possam ver Cristo, ouvir de Cristo e assim terem
a oportunidade de crer em Cristo. A proclamação é universal. O Evangelho é para ser levado ao mundo todo. E todas as pessoas, elas têm a oportunidade de crer. É para todos. Mas se você pergunta, todos crerão? Todos serão salvos? A resposta é não. Nem todos crerão. Nem todos, depois de ouvir e ver, colocarão a sua fé em Cristo e entregarão a Ele suas vidas. Nem todos, queridos. Infelizmente, nem todos os que ouvem de Cristo tomam a decisão de entregar-se a Ele como único Salvador, Senhor e Mestre, crendo que Ele é o único enviado de Deus para a nossa salvação. Mas aqueles que se entregam a Cristo, esses recebem o Espírito Santo. Esses são renovados, transformados, porque eles recebem o Espírito Santo de Deus. É o que Paulo diz aos Efésios. Eles ouvem a palavra da verdade, creem nessa palavra e recebem o Espírito Santo. Queridos, essa é a obra de Cristo. Essa é a obra da salvação. Eu quero com essa palavra, que é uma palavra bastante instrutiva. Eu entendo. Você deve estar pensando, poxa vida, hoje o pastor Tiago, hoje ele ensinou. Puxa vida, né? Cadê aquela pregação, né? Típica. Queridos, essa é uma palavra importante. Talvez você tenha ainda dúvidas, mas o que eu quero te aconselhar é: ouça essa palavra, leia o texto, entenda o que Cristo tem em mente. A obra de Cristo é uma obra espiritual. A obra de Cristo visa alcançar o espírito humano, o coração, transformando os homens de dentro para fora. A obra de Cristo, ela é uma obra que visa transformar as pessoas. E Cristo sabe que o homem, por conta própria, não é capaz de ir até Ele, porque o homem é carnal, o homem tem a tendência de olhar para o material, para o mundo, para aquilo que é temporário, passageiro. Mas é por causa disso, dessa incapacidade humana, que o Pai enviou o Filho e atrai os homens até o Filho. É por isso que o Pai ensina a respeito do Filho, para que esses homens possam ver, ouvir e assim possam crer. Aqueles que creem, aqueles que se entregam, esses são salvos. Esses têm a vida eterna. É o que Cristo disse: aquele que crê em mim, esse tem a vida eterna. Sabe qual é o desafio para nós, queridos? Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, orando sempre para que o maior número de pessoas, quando ouvirem de Cristo, entreguem-se a Ele pela fé, crendo e acolhendo aquela palavra, para que sejam salvos. Porque, infelizmente, aqueles que rejeitam Cristo, esses estão condenados. Não é a palavra do Tiago. Essa não é a palavra da Igreja Batista Livre Campo Alegre, não. Essa é a palavra de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do Filho de Deus. A palavra de Deus diz isso em João capítulo 3, versículo 16 a 18, e ainda afirma no versículo 36, quem crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê e se mantém rebelde, esse não verá a vida. Pelo contrário, experimentará a ira de Deus. Querido, prega o Evangelho, fala do Evangelho e ore. Vamos orar, queridos, para que aqueles que estão ouvindo o Evangelho, para que o coração deles seja quebrado,
tocado, amolecido, impactado, para que quando ouvir, eles possam crer. E para que o maior número de pessoas diga o que Pedro disse: para onde eu iria? Que lugar melhor haveria que não a presença de Jesus Cristo, que tem as palavras da vida eterna? Que as pessoas possam dizer como Pedro: nós estamos vendo Cristo e cremos que Ele é o santo enviado de Deus. Quando alguém reconhece isso, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa. Ele renova, regenera e vivifica. E essa pessoa ganha o direito e o presente da vida eterna. Sabe o que Cristo disse? Aquele que crê em mim jamais escapará das minhas mãos. Deus não quer que eu perca nenhum desses que são meus pela fé. E um dia esses serão ressuscitados e viverão para sempre comigo. Queridos, desejo do meu coração é que Deus plante essa palavra no seu coração. Que o Deus Pai, que enviou Cristo ao seu encontro, possa levá-lo ao encontro do Cristo. E que quando você encontrá-lo, quando você ouvir dele, que você possa crer. Você já fez isso? Se você já fez, fala disso para o mundo, queridos. O Pai está trabalhando e o Pai quer trabalhar através da sua vida. Vamos orar? Ó Deus, louvado seja, Pai, o nome do Senhor por essa palavra. Louvado seja o Senhor pela palavra de Cristo. Deus, essa não é minha palavra. Por favor, Deus, planta essa palavra no coração desses irmãos. E toca, Deus, no coração de cada um para que possam entender e viver, ó Deus, e celebrar essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a entender como o Senhor está trabalhando para que o mundo seja salvo. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que a iniciativa é tua, que é o Senhor quem envia, que é o Senhor quem aproxima, que é o Senhor quem tem trabalhado e enviado os homens nesse trabalho que leva Cristo até as pessoas. Salva vidas, Pai. Toca o coração das pessoas, convence o mundo, Deus, de que quando eles ouvirem de Cristo, entenderem a mensagem dele, que eles podem colocar a fé, entregando-se a ele e recebendo Cristo como seu único mestre, Senhor e Salvador. Salva vidas, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Que muitos quiséramos, ó Pai, que todos pudessem ser salvos. Esse é o desejo do nosso coração. E nessa hora, Pai, eu te peço, coloca essa palavra no coração e mente de cada ouvinte e nos estimula a compartilhá-la com aqueles que estão ao nosso redor. Essa, Pai, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor.
a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou. Uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo. Em ti sou Sou mais que vencedor. Eu nasci de Nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo, em ti, Senhor. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado. Morreu meu velho homem. Escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo Vive em sou mais que vencedor. Eu sou Eu nasci de Deus. Eu nasci de novo, Eu nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Cante ao Senhor, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Aleluia. Nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Nasci de Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Eu nasci de Deus. Nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. Queridos, olha que palavra Cristo nos traz. Cristo, ele disse, ele insiste e afirma que o Pai que o enviou é o mesmo que atrai os homens até ele, Cristo. Que o homem que ouve e aprende o ensinamento de Deus, que é a palavra de Deus e de Cristo, esse pode crer e ser salvo. E Jesus Cristo disse que todos os homens devem ser convidados a chegar até Ele, a ouvir a mensagem dEle, para que tenham de crer. E todo que crer será salvo. Eu gostaria, querido, que você que está ouvindo essa palavra, ao ouvir essa palavra de Cristo, coloque a sua fé em Cristo, declarando aquilo que Pedro declarou. Para onde iria, se só tu, Jesus, tens a palavra da vida eterna? Nós estamos te conhecendo e cremos que tu és o enviado de Deus. Não rejeita essa mensagem, querido. Acolhe essa mensagem. E se você já ouviu e creu, eu quero te dizer a seguinte palavra: vá
ao mundo todo. Pregue essa palavra a toda criatura, e assim aquele que crer e for batizado será salvo. E o desejo do meu coração é que os seus ouçam essa palavra e creiam. Que aqueles a quem você ama ouçam e creiam. E que todas as pessoas da terra, mesmo aquelas que nós não conhecemos, que elas tenham a oportunidade de conhecer Jesus. Deus ama o mundo, queridos. Lembra disso. Deus ama todas as pessoas. E é por isso que Deus enviou Jesus ao mundo todo. E é por isso que Deus nos envia ao mundo todo, para que todos tenham o privilégio. O desejo que a gente deve ter é que o maior número de pessoas acredite. Vamos falar disso para o mundo? Vamos colocar a nossa fé no Cristo? Eu espero que o Deus Pai, em sua infinita misericórdia, plante essa palavra no coração de cada um e que Ele derrame dos céus graça e paz, e que a plenitude do Espírito Santo faça com que essa palavra transborde de nós para o mundo todo, e que Deus assim te abençoe.